Vou ler para mim e para o seu coração a palavra que está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 15, que diz: já não vos chamo servos ou escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus, ele estava dizendo aqui que nós deixamos de ser escravos, nós deixamos de ser servos, porque existe uma diferença na relação entre alguém que é escravo e alguém que é amigo. Se por acaso você sendo patrão, você tem a mesma intimidade que você tem com um servo, com um funcionário, com o mesmo nível que você tem com um amigo, a relação é diferente. Um senhor não tinha um relacionamento com o escravo, porque o escravo não sabia dos interesses, dos segredos do seu senhor. Mas o amigo sabia. O amigo de um rei conhecia os segredos do rei, conhecia os planos, os projetos do rei, porque eles estavam no mesmo nível de frequência, no mesmo nível de relacionamento. Nós não somos mais escravos. E nós precisamos entender essa palavra todos os dias e meditar sobre essa palavra, porque embora nós falemos sobre isso, embora nós declaremos sobre isso, eu não sou mais escravo, eu não sou mais servo, né? Eu vou viver o melhor dessa terra, eu vou acessar o melhor dessa terra, mas muitas vezes a nossa mente, os bloqueios que estão aqui dentro nos impede de viver a vida abundante que Jesus já declarou. Muitas vezes nós declaramos com os lábios: eu vou viver o melhor dessa terra, eu sou mais do que vencedor e eu vou avançar e com Cristo eu vou vencer. Mas a verdade é que existe dentro daquilo que nós falamos uma mentalidade que ainda continua aprisionada, que não compreende o poder dessa palavra, de que nós não fomos chamados para um reino para sermos escravos, embora nós somos aquele que serve. Mas Jesus também nos ensinou isso. Ele era o maior. E no reino de Deus o maior é o que serve, mas isso não o torna escravo. Torna servo, porque melhor é dar, melhor é entregar. Então você tem tanto que você não pede, mas você entrega. Você tem tanto que você não precisa pegar emprestado. E eu não estou falando aqui apenas de questões financeiras, porque o Senhor também nos chamou para desbloquear isso, para servir aos outros, para ter, para servir em abundância. O Senhor nos chama para sermos amigos e para anunciar as coisas do reino dele. Por isso que nós possamos entender neste tempo, não somos mais escravos. Não somos mais escravos, somos chamados para ser amigos. Deus, quando decidiu libertar aquele povo, liberar a palavra sobre aquele povo, de que eles deixariam de ser escravos, Deus, com mão forte e poderosa, libertou aquele povo da escravidão. Porém, a escravidão não saiu da mentalidade daquele povo. A escravidão não saiu do coração daquele povo. E sabe o que é a escravidão? É o medo de ser livre. É o medo de ser livre. E eu me lembro de uma frase que diz: as gaiolas são os lugares onde as certezas moram. Quantas vezes nós nos mantemos em gaiolas, em um lugar que já está apertado, em um lugar que já não nos cabe mais. E o Senhor está nos chamando para sair da gaiola. O Senhor está nos chamando para romper, para alcançar voos mais altos. Mas o medo da liberdade te mantém em gaiolas, te mantém em prisões. O medo de ser livre, o medo de viver aquilo que o Senhor está te chamando. Mas eu nunca vivi isso. Mas eu nunca acessei isso. Mas como é que vai ser o próximo passo? Se Abraão se preocupasse com isso, Abraão jamais iria sair do meio da sua terra. Abraão jamais iria sair do meio da sua parentela para viver aquilo que o Senhor estava falando para ele. E o Senhor está falando para mim, para o teu coração nessa madrugada: estou te chamando para viver algo novo. Estou te chamando não para ser servo. Estou te chamando para ser livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas enquanto nós só declaramos essa liberdade com os lábios e nós não declaramos com atitudes, com ações, com decisões, nós permanecemos escravos das nossas próprias prisões.
permanecemos prisioneiros das nossas próprias cadeias, das nossas próprias algemas. E isso não é porque Cristo não nos libertou, porque o preço já foi pago. Ele decretou naquela cruz: está consumado. A parte dele ele já fez. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco, retratando uma peça teatral de uma senhora que havia dedicado toda a sua vida para o seu senhor, para o seu patrão. E o seu patrão faleceu, o seu patrão morreu. E aquela senhora agora já estava nos seus últimos minutos de vida, também estava morrendo. E ela não sabia ler. E quando o médico vai atendê-la, né, em sua casa, domicílio, nos seus últimos suspiros, a sua vizinha entra em contato com o médico e aquele médico aparece ali para examiná-la e detecta que não tem mais jeito, aquela mulher já está morrendo. E aquela mulher tinha um quadro sobre o seu criado mudo, sobre a sua estante. E naquele quadro tinha um testamento que o patrão dela havia liberado para ela. Só que existia um porém, aquela mulher, ela não sabia ler. E sabe o que era que tinha naquele testamento? Toda a riqueza daquele homem. Aquele homem deixou para aquela mulher toda a riqueza para ela. E ela estava morrendo sem ter desfrutado de absolutamente nada. Por quê? Porque ela não sabia. Por causa da ignorância. E se eu te disser que esse patrão já liberou esse testamento para mim e para você? Esse patrão já liberou promessas sobre a tua vida, palavras de vida sobre você. Você está debaixo de uma palavra que diz que você não é escravo. Você está debaixo de um testamento que lhe garante que obras maiores você vai fazer em nome dele. Você está debaixo de palavras, e quantas palavras está aqui nesse testamento e quantas promessas. Inclusive de que você é livre, de que você não é mais escravo. E não tem acessado isso aqui por causa do medo da liberdade. O Senhor está nos chamando nessa madrugada para compreendermos o poder dessa palavra. Nós não somos mais escravos. Nós temos acesso como amigos a descobrir os segredos para viver essa vida e vida com abundância. Porque foi esse o convite que ele fez. Foi para isso que ele veio. Para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso, em nome de Jesus, nessa madrugada, faça um propósito com a sua alma, porque eu faço com a minha agora. Eu não estou falando apenas ensinando a você, mas eu estou sendo ministrada com isso. Nós fomos autorizados a viver uma vida abundante. Nós fomos autorizados e liberados para não sermos mais escravos, mas somos amigos daquele que nos chamou. Somos filhos, porque todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder, João 1,12, de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos, não mais escravos, porque o escravo não conhece os segredos do seu Senhor, mas o amigo conhece. Shalom. Que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que por este tempo haja um alinhamento do seu corpo, alma e espírito, de tudo aquilo que o Senhor tem liberado acerca de você. Mas por favor, compreenda o que está escrito no testamento. Você só vai acessar o seu direito quando você entender o que é que você tem direito. Beijo no seu coração. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.